Olá, tudo bem? Bem-vindos ao Alesp Conecta de hoje. O nosso tema é sobre contratos esportivos em época de pandemia, né? Como é que ficam os times, como é que fica aí o contrato com patrocinadores, entre os jogadores. E para conversar sobre esse assunto, eu vou falar com o Carlos Gustavo Reis, que é advogado especializado nas áreas de contencioso e arbitragem e também a área esportiva. Seja muito bem-vindo, Gustavo. Obrigado, Luciano. Estou à disposição para poder ajudar aí a esclarecer esses fatos. Essas questões são muito importantes no dia a dia em razão da Covid-19. Gustavo, quais são as principais demandas de vocês nessa época? Quais são as principais demandas dos clubes, das entidades esportivas em relação a essa crise da pandemia da Covid-19? Pois bem, todas as obrigações giram em torno dos contratos, né? A gente está diante de uma situação muito nova e que surpreendeu a todos. Ninguém se preparou, nem estava esperando, evidentemente, uma situação desse tipo. Então, nós somos procurados sempre para saber assim, o que podemos fazer agora, né? Normalmente, os contratos de patrocínio, eles são vinculados a um termo, né? A um prazo determinado. Só que, diante da suspensão das atividades desportivas, os clientes têm demandado questionamentos no sentido de o que nós vamos fazer. O contrato vai ser suspenso? Vamos renegociar os contratos? A obrigação, o termo final, quer dizer, o prazo, ele vai ser postergado. Então, essas são as principais questões que estão surgindo no momento, e a nossa orientação é sempre no sentido de manter um canal aberto entre as partes, né? Porque é uma situação muito recente, que, de certa maneira, prejudica a todos, e que a solução consensual é o melhor caminho para tentar solucionar esses impasses que estão surgindo. Quer dizer, é uma situação muito recente. A gente está falando de uma situação que teve início há cerca de 2 meses e que, evidentemente, está impactando na relação contratual entre as partes. Nós temos aí muitos patrocinadores suspendendo esse patrocínio com clubes, com entidades esportivas nesse momento. Como que está a situação? Dá um panorama para a gente da situação no esporte hoje. Nós temos a gente tem alguns casos em que houve a rescisão imediata do contrato, né? Determinado patrocinador, diante da situação financeira muito complicada e não antevendo uma solução a curto, médio prazo, ela rescindiu o contrato sob a alegação de que surgiu uma situação inevitável, imprevisível e de consequências imensuráveis. Então, o contrato foi rescindido e cabe, claro, eventualmente uma discussão judicial, eventualmente sobre isso. Embora a gente atue na área de litígio e de arbitragem, é interessante que a gente sempre orienta, e é sempre melhor para o cliente, uma tentativa consensual, sem necessidade de estabelecimento de um litígio. Até porque a gente pressupõe que, pela existência de uma relação de patrocínio, né, que envolve uma parceria, que é por onde a empresa quer veicular a sua marca ao clube, ao esporte, que seja feito de uma maneira mais amigável, porque a gente imagina, né, a gente espera que essa situação passe rápido, o quanto antes, e as atividades sejam retomadas. E sempre o rompimento de uma relação contratual, ela é muito traumática, mas a gente entende que existe hipótese em que o patrocinador, por uma questão de caixa, uma questão financeira, ele realmente não tem como mais prosseguir no contrato e acaba optando por uma rescisão sob a alegação dessa onerosidade excessiva, quer dizer, não tem mais condições de seguir pagando as verbas de patrocínio, principalmente quando são verbas em contratos de prestação continuada. Então, pelo que você está falando, é sempre o acordo, né, fazer uma mediação nesse momento, é sempre a melhor solução. Que tipos de demandas vocês estão tendo em relação aos contratos nessa época, né? Quer dizer, você já falou aí, muitos patrocinadores, diante da situação, estão encerrando o contrato.
Mas aí existe um contrato que foi assinado antes da pandemia, e esse contrato prevê aí um período determinado. Existe alguma cláusula, né, de algum acontecimento inesperado nesses contratos, que as empresas patrocinadoras podem recorrer? E, do outro lado, o clube ele pode exigir o cumprimento integral desse contrato. Por isso que você falou que é necessário aí as partes sentarem e ter um acordo. Mas eu queria que você falasse um pouco dessas duas questões. Perfeito. Normalmente, os contratos, eles prevêem uma cláusula que trata do que a gente chama de caso fortuito e força maior, que seriam situações imprevisíveis ou, às vezes, até previsíveis, mas de repercussão inevitável, né? Que são situações decorrentes de fatos da natureza, fatos gravíssimos, decorrentes de atos governamentais. Então, as demandas envolvem são demandas que envolvem, por exemplo, quando não tentam a rescisão do contrato, quando não tem por escopo a rescisão contratual, tem por finalidade reduzir o valor que está sendo pago, postergar esse pagamento para o futuro, extensão do prazo do contrato, né, porque muitas vezes o contrato de esporte ele é vinculado a determinada competição. Por exemplo, uma empresa vai patrocinar um clube durante a realização do Campeonato Paulista de Futebol. Né? Então, você está vinculando esse patrocínio a determinado evento, e esse evento ele foi suspenso. Então, como a gente enfrenta esse tipo de situação? Está havendo uma discussão corriqueira, né, no âmbito das federações para saber como cada uma delas vai se posicionar. Pelo que a gente vem acompanhando pela mídia, alguns campeonatos estaduais estão tendendo a ser encerrados por absoluta falta de condições de seu prosseguimento. Há, todavia, outros campeonatos que vão tentar retomar o curso natural. Então, nessa hipótese, você teria havido uma suspensão da obrigação, uma suspensão da veiculação da marca durante um período aí de aproximadamente 2, 3 meses. Então, vai ser um pouco a análise de cada contrato, caso a caso. Tá? Mas essa cláusula de caso fortuito e força maior ela é muito corriqueira, muito comum. E ainda que ela não esteja eventualmente prevista no contrato, a própria lei disciplina essa situação, tá? Que prevê, por exemplo, pelo Código Civil, que quando você se depara com uma situação de onerosidade excessiva para uma das partes, quer dizer, quando o contrato fica exageradamente excessivo para uma delas, você tem a possibilidade de provocar, inclusive, né, em último caso, a intervenção judicial para adequação dessas obrigações. Claro, sempre no intuito de se evitar a rescisão do contrato. Agora, quando a rescisão contratual for inevitável, como no caso de algumas hipóteses que nós temos visto, que ocorreram logo, inclusive, no início da pandemia, não há outra solução. As partes vão submeter as suas questões ao Poder Judiciário, vão submeter as suas questões, eventualmente, a um procedimento arbitral, quando previsto, e o árbitro ou o juiz vai decidir, no caso concreto, se a situação era justificável, como é que ficaria a situação de eventuais perdas e danos, eventual situação de multa, porque a gente tem acompanhado também em relação ao procedimento do Poder Judiciário, porque várias demandas estão surgindo exatamente nesse sentido, de verificar condições das obrigações, se elas vão ser suspensas, se as obrigações vão ser amenizadas com descontos, por exemplo. Então, até o momento, como eu sempre friso, é muito recente, nós temos tão somente decisões provisórias, né, decisões liminares do Poder Judiciário, com base numa análise ainda um pouco superficial da questão, para tentar preservar os dois lados. Uma expressão que é muito interessante, que tem aparecido em decisões e que nós estamos utilizando, inclusive durante negociações, é uma expressão utilizada no sentido de solidariedade das perdas. Nós estamos num momento em que há perdas para todos os lados. Então, o ideal é que, como eu sempre friso, as partes tentem negociar da melhor maneira possível, sabendo de antemão que os dois lados estão sendo prejudicados no momento, e mais especificamente no direito desportivo, né, nessa parte em relação a clubes, federações, patrocinadores, o efeito é muito claro, porque você para a prestação do contrato, ele cessa os efeitos praticamente. Então, os clubes, por exemplo, precisam ser assim criativos, né?
para tentar manter a veiculação da marca, do patrocinador, que já existe no site, em eventos que estão acontecendo, por exemplo, de campeonatos virtuais, de veiculação de partidas históricas, né, para tentar você manter o interesse, inclusive, do patrocinador, que nesse período complicado ele ainda tem a marca dele veiculada, continua tendo a marca dele utilizada pelo clube. E outra coisa que eu queria acrescentar é o seguinte: a rescisão contratual é muito traumática, porque com a saída do patrocinador, ele acaba abrindo espaço, né, criando uma oportunidade para que talvez até o seu concorrente supra essa lacuna, né? E uma característica específica do contrato de patrocínio do clube de futebol é que, além de envolver naturalmente a veiculação da marca, você lida com a paixão do torcedor, né? E o torcedor pode se sentir eventualmente assim traído, né, quando o patrocinador sai naquele momento mais sensível, mais complicado para o clube. Pois é, isso que eu ia te perguntar também, quer dizer, o quanto que o patrocinador, deixando de ser patrocinador nesse momento aí de maiores dificuldades, o quanto que ele mancha a imagem dele para uma série de possíveis consumidores, para uma série de possíveis pessoas ali que estão atreladas à marca, ou que atrelam a marca ao seu time de coração. Esse seu questionamento, Luciano, é muito importante, porque é exatamente essa questão. Primeiro, quando o patrocinador ele sinaliza para uma rescisão contratual direta, que é uma opção possível, né, porque os reflexos financeiros são muito relevantes nesse momento. Primeiro que ele sinaliza para o mercado que a situação da empresa, da companhia, está muito difícil, né? Que não há um caixa, não há talvez uma reserva, um planejamento, né? Mesmo diante de uma situação super complexa como essa, você vai passar uma imagem, pelo menos ruim, para o mercado. Em relação ao clube, fica aquela sensação dele estar sendo abandonado numa situação extremamente difícil, onde você poderia, como a gente acaba sempre frisando, que é o que a gente sempre passa para os clientes, claro que eventualmente você não consegue fazer um acordo, você não consegue um diferimento do parcelamento, você não consegue um desconto, né? Isso vai depender do caso concreto, a orientação é sempre nesse sentido, porque, ao que tudo indica, pode haver uma retomada num médio prazo, por exemplo. Então, o ideal é que você preserve a sua relação contratual e você não deixe essa lacuna. Você não sai, você é uma empresa num determinado ramo, se você sair, pode gerar aquele sentimento do torcedor, né, do fã, que é emoção, ele não vai analisar a razão, ele não vai analisar a questão do momento financeiro, ele vai se sentir uma certa assim, traição, um certo desconforto com esse posicionamento da empresa, e você abre o espaço, como eu coloquei, e isso é super possível, de um concorrente se aproveitar dessa situação, talvez com um pouco mais de planejamento, um pouco mais de criatividade, né? Aquilo que a gente fala, pensar um pouco fora da caixa, aproveitar essa oportunidade e não só dar uma rasteira no concorrente, como cair nas graças dos torcedores, né? A gente lembrando que, especificamente no caso dos clubes de futebol, a gente está falando aí de milhões e milhões de torcedores que vão comprar o produto, vão ficar sensibilizados, vão ficar confortáveis com aquela situação daquela empresa que, no momento mais difícil, deu a mão para o seu clube e não o deixou desamparado. Você falou em uma das suas respostas sobre cancelamento de campeonatos, né? Aqui em São Paulo, por exemplo, você está aí no Rio de Janeiro, né? O Campeonato Carioca, principalmente os estaduais no Brasil inteiro, eles estavam aí do meio para o final, né? Aqui em São Paulo, o Campeonato Paulista estava no final aí da primeira fase, faltava aí a poucos jogos, acho que faltava uma ou duas rodadas para encerrar. No Rio de Janeiro também, o primeiro turno, eu acho que já tinha terminado, não é isso? Como é que ficam os clubes e os patrocinadores diante de um eventual cancelamento do campeonato? A gente tem também o Campeonato Brasileiro, que a previsão era começar, acho que, se eu não me engano, agora no fim de maio, né? Tem a Copa do Brasil, que está em andamento, você tem a Libertadores, né? Você tem uma série de campeonatos que podem acontecer ou não esse ano, mas, assim, em muitos lugares os campeonatos estaduais já estavam acontecendo, e a tendência é que muitos sejam cancelados ou interrompidos, ou, enfim, declarado um
um campeão do primeiro turno, enfim. Como é que você vê essa possibilidade e o reflexo disso para os clubes e para os patrocinadores? Luciano, eu vou dar um exemplo, talvez assim, estrangeiro, né? Porque ele pode ser espelhado aqui para a gente, no Brasil, né, nos campeonatos estaduais. Na Holanda, houve o cancelamento do contrato do campeonato holandês. Tá? Então, na Holanda, eles cancelaram o campeonato holandês. Isso não tem só um reflexo em relação a você saber quem será o campeão, ou qual vai ser o clube vice-campeão, né? Porque você tem aquelas verbas de premiação do campeão e do vice-campeão. Você, no campeonato holandês, assim como nos campeonatos nacionais, você tem vagas que são específicas para determinados torneios continentais. Por exemplo, o quinto colocado do campeonato holandês vai jogar as ligas europeias. Já o sexto colocado, ele não joga. E o campeonato holandês, ele evidentemente não tinha sido encerrado e estava havendo uma disputa muito acirrada por essa quinta vaga, entre 2 ou 3 clubes, se não me engano. A partir do momento que o campeonato ele é cancelado, o clube que estava na quinta colocação se beneficiou não só pela premiação financeira, mas como o direito de jogar as ligas europeias. E quando a gente fala no direito de jogar as ligas europeias, a gente está falando em torneios continentais que tem uma visibilidade enorme e que tem uma remuneração muito importante para os clubes. Então, isso é extremamente relevante. Não se trata tão somente de um cancelamento de contrato para definição do seu campeão ou não. A partir do momento que você encerra o contrato e que você tira a oportunidade, talvez, do sexto e do sétimo colocados, que estavam disputando essa quinta vaga, né, eram 3 clubes disputando uma quinta vaga, você gera uma situação extremamente complexa, porque o sexto e o sétimo colocados, que estavam, se não me engano, a um ou 2 pontos do quinto colocado, eles vão ter um prejuízo enorme, porque vão deixar de disputar as ligas europeias e isso vai afetar diretamente no contrato de patrocínio, porque o contrato de patrocínio, muitas vezes, inclusive isso posso dizer, seria até a regra, ele tem cláusulas de desempenho. Então, se você conquista uma vaga, vai disputar um torneio com mais visibilidade, quer dizer, a marca vai ter uma visibilidade muito maior. Você imagina um clube veiculando uma marca na sua camisa durante o campeonato holandês e depois ele vai jogar uma Liga Europeia que tem uma abrangência enorme, quer dizer, aquilo é vendido não só pelos países europeus, mas para o mundo inteiro. Então, isso é um reflexo muito relevante. Em relação ao contrato, o Campeonato Paulista, como você falou, é muito interessante, porque, se eu não me engano, o Santo André é o clube que estava liderando o campeonato, e diferente dos clubes grandes, como Corinthians, Palmeiras, São Paulo e o Santos, os clubes médios e os clubes menores, eu estou falando médios e menores em termos de arrecadação, de valores financeiros envolvidos, eles têm um planejamento muito curto, porque eles se planejam para o Campeonato Paulista e talvez posteriormente para alguma outra competição. A partir do momento que você muda isso, você quebra de tal forma o planejamento dos clubes que têm menor investimento, que você praticamente inviabiliza, caso eventualmente, por exemplo, o Campeonato Paulista venha a ser retomado daqui a 2, 3 meses. E o contrato com esses jogadores que serão encerrados agora no meio do ano? É uma situação muito difícil, muito complicada para esses clubes de menor investimento, e a gente vai ter realmente uma situação complicada, talvez em campeonatos assim, nacionais, em razão assim, da situação de que cada estado está passando. Por exemplo, no Rio de Janeiro e em São Paulo, a situação da Covid é muito mais grave, você tem muito mais casos do que em outros estados do Brasil. Então, como você faria um campeonato brasileiro? Como você tocaria novamente a Copa do Brasil? E os campeonatos sul-americanos? O Brasil está com uma imagem assim, muito ruim em termos de controle da Covid, comparado com seus vizinhos sul-americanos. Então, existe um receio muito grande de que os clubes brasileiros joguem, por exemplo, na Argentina, joguem no Uruguai, joguem no Chile. Então, isso afeta, porque quando um clube fecha um contrato de patrocínio, ele de antemão vai mostrar para aquele patrocinador, olha, esse ano eu vou veicular sua marca num campeonato estadual, eu vou veicular sua marca no campeonato nacional e vou veicular sua marca no campeonato internacional, que é o caso dos clubes que jogam a Taça Libertadores e a Copa Sul-Americana, por exemplo. Então, realmente, como você tocou, essa situação é muito grave, por isso que
é muito difícil você tornar isso litigioso logo. É importante que as partes, por isso que eu sempre insisto nisso, sentem e conversem, porque não é simples. Você jogar essa questão para um juiz ou para um árbitro, ainda que você tenha eventualmente uma decisão liminar, uma decisão provisória, isso ainda vai levar muito tempo, vai ter muito custo envolvido nisso, e você, de certa maneira, como a situação é muito nova, você não tem um controle desse resultado. Você não sabe exatamente como os tribunais vão se posicionar, você não sabe exatamente como o tribunal arbitral vai se posicionar. Então, acaba sendo um pouco repetitiva essa minha sugestão da composição, claro, sempre desde que possível, porque é a melhor maneira, sem dúvida, para solucionar essa situação que ainda não tem um final, a gente não tem uma resposta para isso. Você tocou num assunto que é um assunto relevante nesse momento, que é a questão dos pequenos clubes, né? Ou dos pequenos e médios clubes. Como que fica a situação deles? A gente vai ter aí uma possível falência, vamos dizer assim, ou eles vão ter muito mais dificuldade do que os grandes. O que pode acontecer com os pequenos e médios clubes a partir de agora e se essa crise se prolongar até o fim do ano? A situação dos médios e pequenos clubes, né, em termos de investimento, a situação deles é muito delicada. A gente acompanha, por exemplo, que a CBF está tentando prestar um auxílio, né, com valores, mas esses valores são finitos e, de certa maneira, eles podem resolver num primeiro momento, né, a situação desses clubes, mas isso pode acabar inviabilizando a manutenção do clube. Você talvez com os valores que a CBF tem passado em relação a clubes da Série B, né, clubes da Série C, que são os clubes que têm um menor assim, aporte financeiro, inclusive dos seus patrocinadores, né, que são patrocinadores muitas das vezes empresas menores, né, que fazem contratos assim de curto prazo para campeonatos pequenos, para campeonatos regionais, né? A situação deles é muito complicada. E uma coisa que é importante a gente sempre lembrar que os grandes clubes, eles são as vitrines do futebol brasileiro, eles atraem os principais contratos de patrocínio. Mas os pequenos e médios clubes são grandes reveladores de jogadores. A gente pode ver que grandes atletas a gente acaba focando no futebol, né, que é mais assim o objeto aqui da nossa conversa. Mas assim, os pequenos e os médios clubes são grandes reveladores de jogadores, né, do futebol brasileiro para os grandes clubes e posteriormente são vendidos, né, para os clubes europeus, para os clubes asiáticos. Então você não pode matar o pequeno clube, o médio clube. Tem que realmente haver um suporte, tem que haver uma criatividade por parte da CBF, das federações estaduais, para tentar manter o contrato, o campeonato estadual de alguma maneira, que ele venha a ser retomado, claro, sempre depois que todas as condições sanitárias estiverem sinalizando pela possibilidade do retorno do campeonato estadual, né? Por enquanto, na minha opinião, ainda bastante longe disso acontecer, né? É muito, como é que eu vou dizer assim, muito prematura, né, essa volta. A gente vem acompanhando aí o que está acontecendo na Europa, né, que acaba que eles estão um pouco à frente, o campeonato alemão, o campeonato inglês querendo voltar, o campeonato espanhol sendo autorizado a volta dos treinamentos, né, com inúmeros protocolos, mas que mesmo com observância de todos esses protocolos, ainda assim existe o risco do contágio, né, de uma doença nova, de uma doença cujos efeitos ainda não são muito bem conhecidos, né, pelos especialistas na matéria. Então, realmente, isso que você colocou é muito preocupante a sobrevida dos clubes pequenos e médios em termos de investimento financeiro. Falando um pouco sobre jogos, né? A gente teve aí nos últimos dias o retorno, por exemplo, do campeonato alemão. Como que vai ser essa nova realidade? Os jogadores todos vão ter que ser testados para a Covid, a gente vai ter estádios fechados, sem torcida. Como que vai ser essa retomada do futebol aí no curto prazo? Esse exemplo do campeonato alemão é bem importante, né, porque ele está sendo o campeonato assim meio que modelo, né, em termos de o que vai acontecer. Então nós tivemos jogos sem torcida,
foram adotados protocolos super rigorosos de teste dos jogadores ficarem separados, aquele distanciamento, né, que dizem de 2 metros, utilização de máscaras. Só que o problema, Luciano, é que quando o jogo começa, você não consegue seguir protocolos. Por exemplo, aquela orientação de não comemorar um gol, né? Você não pode abraçar o seu companheiro, você não pode comemorar o gol como se fazia antes. Então, houve relato, por exemplo, de determinado jogador assoou o nariz, ou determinado jogador acabou cuspindo no gramado, que é uma situação, às vezes, até fisiológica durante o jogo. Né? O jogador, ele correndo, ele tem essa necessidade, então isso foi um fato observado durante essa primeira rodada de retomada do campeonato alemão, no sentido de que você vai seguir vários protocolos, mas ainda assim esse controle não é 100%, ele pode falhar, né? Então você tem toda essa preocupação antes do jogo, mas quando o jogo começa você tem disputas acirradas, né, entre os jogadores, muito comum durante aquela situação de escanteio, né, quando você vai bater um escanteio dentro da área, o agarra-agarra entre os jogadores, as faltas, até porque o futebol, sendo um esporte de contato, é inerente essa proximidade dos atletas, né? E talvez, querendo dar só um exemplo de uma situação que eu tenho observado também, continuando no esporte, o torneio de UFC, que está sendo retomado nos Estados Unidos. Você tem todo um protocolo antes da luta, só que ali na hora da luta você vai ter o contato físico intenso entre os atletas, né, entre os lutadores, você tem suor, você tem todo tipo de situação que você pode proporcionar o contágio pela Covid-19. Mesmo você fazendo todos aqueles testes prévios, a gente sabendo pelos especialistas que os testes eles não têm essa precisão em determinados momentos. Quer dizer, o atleta ele é submetido eventualmente a um teste para saber se ele tem a Covid-19 e esse teste pode ser ineficaz, ele pode ser inconclusivo. Então, como é que você vai seguir um torneio, você vai seguir uma partida, você vai autorizar uma luta se você tem essa eventual incerteza sobre o contágio dessa doença, até então muito complexa, né? Gustavo, a gente está quase terminando o programa. Eu queria que você falasse um pouco do que é urgente, do que é necessário para clubes e patrocinadores nesse momento, né? Inclusive para jogadores também, muitos estão tendo redução de salário. Eu queria que você desse um resumo assim, bem rapidinho, bem rápido, do que vai acontecer e quais são as perspectivas aí futuras para esses contratos com clubes, contratos entre clubes, entre jogadores. Eu queria que você desse um panorama aí da situação. Perfeito. O que está acontecendo em termos de negociação são negociações assim a curto prazo, né? Então, por exemplo, a gente vê muitos clubes sentando para conversar com os atletas, isso é importante, porque nesse momento nada que seja impositivo me parece interessante, passa tudo pelo realmente o consensual, é uma situação inédita e você não vai ter uma resposta talvez confortável se você precisar submeter essa questão ao judiciário ou à arbitragem. Então, eu sugiro, eu acho que é importante que sejam feitas revisões periódicas. Né? Seria muito aquela situação tipo do médico com o paciente. A gente não sabe qual é o cenário daqui a 4, 5 meses. Então, é você sentar, talvez, para negociar uma redução salarial ou negociar o diferimento do pagamento. O que seria isso? Você não reduz o salário, mas você vai pagar a diferença do que você não está podendo pagar agora mais adiante. Você pode excluir desse pagamento futuro, negociando, eventualmente, olha, eu vou pagar para você no futuro, mas eu quero pagar sem juros de mora, eu quero pagar sem multa de atraso. Então, assim, que todos tenham sensibilidade para poder negociar nesse período, e eu acho que o importante agora é negociar meio que passo a passo, a curto prazo. A gente, por exemplo, está no meio do mês de maio, a gente pode negociar maio e junho, porque eu acho prematuro você antecipar o que vai acontecer em setembro e outubro. Então, é aquela situação meio que do médico que está a todo instante conversando com o paciente para saber como é que vai ser o tratamento. Tá certo, eu gostaria de agradecer a presença do Carlos Gustavo Reis, que é advogado aí de contencioso e arbitragem, também advogado aí da área esportiva. Muito obrigado pela presença aqui no Alesp Conecta. Lembrando que você que está em casa pode acessar
esse conteúdo e outros no nosso canal no YouTube da Rede Alesp. É só digitar Rede Alesp. Nós esperamos vocês num outro programa, discutindo um outro assunto de relevância para a sociedade. Muito obrigado pela audiência e até a próxima.